Por algum motivo, questões de LeetCode com números romanos são populares. Então, eu vou resolver duas delas. Uma que a gente converte algoritmos arábicos para números romanos, e a outra que a gente faz o inverso. A gente converte números romanos para nossos algoritmos arábicos. Primeiro, a gente tem que entender a lógica de um número romano, e eu não vou explicar muito a fundo. Você pode ir pesquisar, não é o intuito desse vídeo. Mas um negócio importante da gente saber é que se tiver um algarismo menor antes de um maior, eles são somados. Então, isso aqui é 6. Só que se for o contrário, se eu tiver um menor atrás, né, à esquerda de um maior, eles são subtraídos. Então, isso aqui é 4. Se eu tivesse um x aqui, seria 14. E se eu tivesse o x aqui, o v aqui e o i aqui, 15, 16, 17 e, enfim, assim por diante. Quer dizer, na real, 15, 16, 17, 18. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, a gente vai receber um número romano e a gente precisa converter ele para um número decimal. Nesses exercícios assim, eu sempre recomendo que você crie algo assim, um mapzinho que mapeia os valores para decimal. Então, o i vale 1, o v vale 5, o x vale 10, enfim. Isso que vai facilitar bastante pra gente. A lógica para converter um número romano para um arábico é bastante fácil. Existem várias soluções, eu acho que a mais simples e a mais sem gambiarra é a gente mantém aqui um previous, algo que armazena o valor do número anterior. E a gente vai analisar a nossa string aqui de trás para frente, do último item da string até o primeiro, e a gente tem também aqui um total. Nosso previous no momento é 0, e o nosso ponteiro aqui aponta para o último da string. Esse é o primeiro item que a gente vai analisar. O que a gente faz? A gente soma esse valor no nosso total. Então, o nosso total agora é 1, e a gente transforma esse valor no previous, no que vem antes. Então, o nosso previous agora é 1 também. Aí, a gente vai movendo esse ponteiro para a esquerda e comparando com o previous, com o anterior. Se ele for maior ou igual, a gente soma esse valor com o que está com o nosso total. E se o que está aqui for menor, a gente subtrai. Por que subtrai? Vamos pensar num caso diferente aqui. A gente tem o 4, V e I. Primeiro número que a gente analisou é o V. No caso, o V vale 5. A gente armazena aqui. Total 5, previous 5 também. Aí a gente move o ponteiro 1 para cá. Como o 1 é menor do que o previous, a gente vai fazer uma subtração. Então a gente vai fazer 5 menos 1, a gente vai subtrair o 1, e o nosso previous agora vai virar 1. Se a gente tivesse um x aqui, por exemplo, a gente moveria esse aqui para cá, a gente somaria 10 aqui e mudaria o nosso previous para 10. E se você olhar, o nosso algoritmo funcionou. O total aqui, 5 menos 1 mais 10, dá 14, e o número que a gente tem aqui é 14 de fato. Então bora implementar isso. Tem aqui o nosso problema, aqui a descrição dele, que explica um pouquinho como é que funcionam os números romanos. Enfim, tudo que a gente precisa saber é que a gente recebe uma string. A string vai ser tipo i para 3 e, enfim, essa montoeira de caractere aqui para 1994. Só que é só a gente aplicar aquele algoritmo que eu expliquei que vai resolver isso aqui. Duas variáveis. Total igual a 0 e previous igual a 0 também. Aqui a gente vai ter que percorrer a string ao contrário e pegar o caractere na última posição. Quer dizer, ou na primeira posição, na verdade. Vamos percorrer o contrário e pegar o primeiro caractere. Então, for char in string ao contrário. A gente pegou o char aqui. E agora a gente vai pegar o valor. O valor está mapeado aqui em cima no nosso dictzinho, no nosso map. Então, o valor é igual ao roman dict.get caractere. Agora que a gente tem o valor, a gente compara. Se o valor for maior ou igual a previous, a gente vai fazer total mais igual value. Caso contrário, else, total menos igual value. Aí, independente do que acontecer, a gente vai setar o previous como value e é só isso. A gente retorna o total. Converter romanos para números inteiros é bastante fácil. Bastante fácil, só que deu errado aqui, né? Porque isso aqui eu digitei errado. E aqui tem mais um errinho, que precisa ser menos 1 para percorrer a string ao contrário. Agora, se a gente tá submit, eu acredito que vai funcionar. Isso, tá resolvido. Vamos pro próximo. Agora, fazer o contrário inteiro para romano é um pouquinho mais complicado. Porque a gente não pode só pegar e fazer uma multiplicação meio tola, assim. A gente não pode só pegar 40 e fazer, 40 é 4 vezes 10, é x, 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 x. Porque não é. 40, na verdade, é 50 menos 10, é xl. E tem como fazer uma implementação que leva isso em consideração, só que eu acho que a implementação mais simples, e dado o número aqui de combinações que a gente tem, eu acho que uma implementação hard-coded acaba sendo mais simples, e eu vou explicar como. Os nossos edge cases, eles não são tantos. Quais que a gente precisa ter em mente? O 4, ele é um edge case, o 40, ele é um edge case também, o 90 é um edge case, o 400 e o 900. Se a gente
só mapear esses edge cases aqui, a gente consegue fazer divisões subsequentes e ir obtendo o resultado. O que eu quero dizer com isso? Vamos mapear aqui o 900 para ser igual a CM. E vamos mapear aqui o 400, meu 400 e meu 900 são muito parecidos, para ser igual a CD. E o 90 aqui, ele pode ser igual a XC. Então, o nosso algoritmo ele vai ser bastante simples. Ele vai ser só várias divisões uma atrás da outra. Porque, por exemplo, imagina que a gente pega o número 1994. Primeira coisa que a gente faz, vê se ele é divisível por 1000. É. Então, bota um M aqui, corta um daqui. Depois, a gente vai ver se ele é divisível por 900. E ele é também. A gente coloca um CM aqui. Depois, a gente vai ver se ele é divisível por 500, não vai ser, por 100 não vai ser, por 90 vai ser. Então a gente coloca um XC. Aí por 50 não vai ser, 10 não, enfim, 9 não, 4 sim. A gente coloca um IV. E se a gente olha aqui o exemplo que o LeetCode deu pra gente, 1994, dá exatamente igual o que o nosso algoritmo que eu acabei de montar, super simples, responde. Dá o mesmo MC, MX, C e V. Então, com os edge cases também mapeados, fica super fácil de resolver. Vamos colocar aqui o código. A gente começa com uma string vazia, que vai ser a nossa resposta. Lembra, a gente está convertendo um número inteiro numa string. Primeira coisa que a gente faz é, a gente vê se a divisão do número por 1000 dá 1 ou mais do que 1. Se a gente converter, castar ela para o inteiro. Se aqui der 999, não vai entrar nesse if. Aí a gente soma na string o m, porque o m vale 1000, multiplicado pelo número de ints que resulta a divisão de num por 1000. Então, se isso aqui der 5, vai somar m, enfim. E aí, o nosso número vai ser igual a número módulo 1000. Depois desse if, a gente vai fazer o mesmo if, só que para 900. Na verdade, não é exatamente o mesmo if, porque o 900 só pode aparecer uma vez. Então a gente só vai adicionar aqui cm, não precisa disso aqui, e num mod 900. Mesma coisa pro 500. Deixa eu colocar aqui, if 500, 500, 500, e precisa trocar aqui pro c. Escrever esse código é um pouco maçante, então eu não vou mostrar todos os ifs. Eu vou só escrever aqui e depois eu mostro o resultado. E aqui a gente tem todos eles. É meio gambiarra? Até é meio gambiarra, mas é um código que, sinceramente, talvez não tenha como fazer muito melhor do que isso. Eu acho essa resposta bastante razoável até. A gente pega aqui, primeiro a gente divide por 1000, soma todos os m's, depois divide por 900, soma cm, 500, soma d, enfim, soma cd, e assim por diante, e no final ele vai chegar numa resposta. Vamos dar um submit aqui, mas eu acho que tá tudo certo. E, de fato, tá tudo certo. É isso aí.